As pessoas que recuperaram da Covid têm uma probabilidade significativamente maior de sofrer de problemas de saúde mental, como ansiedade ou depressão. E isso pode acontecer mesmo naqueles que não precisaram de ser hospitalizados. Os problemas de saúde mental podem aparecer semanas ou meses após a fase aguda da doença. Esta é a conclusão de um estudo realizado pela Universidade de Washington, em St. Louis, nos Estados Unidos. Os transtornos abrangem ansiedade, depressão e intenção suicida, problemas de sono e distúrbios cognitivos e ainda recurso a opioides, drogas e álcool. Em geral, o estudo indica que aqueles que passaram pela Covid tinham 60% mais hipóteses de sofrer de problemas de saúde mental do que os que não foram infectados. Vamos falar sobre este assunto com Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Muito bom dia, senhora. Muito obrigado por ter vindo. Já falávamos da chamada Covid longa, não é? Com efeitos físicos que se vão verificando. Mas agora começamos a olhar também para as questões da saúde mental, que afinal também pode ter sido afetada, não é? Sim, sim. Esta é uma questão importante. Chamava a atenção só primeiro para dois pontos que me parecem fundamentais. O primeiro é que, apesar de nós já termos esta pandemia instalada há cerca de 2 anos, não temos ainda um conjunto de estudos sistemáticos que nos possam permitir tirar conclusões mais definitivas relativamente a esta questão e, portanto, gostava de alertar para isso. Mas tem havido vários estudos, eu vi que Sim, tem havido vários estudos, mas ainda não tem é? este caráter tão sistemático e depois também ainda precisamos de nos distanciar um bocadinho mais no tempo para ver se depois esses efeitos se perduram no tempo ou não, e esta é uma dimensão importante. Agora, o que é que nós precisamos de reter? De facto, qualquer situação de adversidade, que foi o caso, não é? Uma situação que não era esperada e que é de adversidade, vai implicar um aumento de fatores de risco para as questões da saúde física, mas também para as questões da saúde psicológica. E, portanto, já há uma vulnerabilidade provocada por esta primeira circunstância. Se nós temos situações em que, do ponto de vista pessoal ou familiar, há depois segundas consequências, nomeadamente ao nível de perdas financeiras, perdas reais, tudo isto depois vai aumentar aqui os fatores de stress a que as pessoas estão sujeitas. Se acrescentarmos a isto, cumulativamente, uma experiência depois de infecção por Covid-19, então a pessoa está aumentada em termos do seu risco de vir a contrair mais sintomatologia também do foro mental. Portanto, nós, de facto, a Covid traz-nos aqui uma atenção e um olhar que deve ser muito atento, não só à dimensão física da doença, mas à dimensão psicológica da doença. E isto é algo que não se falava antes. Mas por cá, têm sentido, há relatos de colegas ou entre os psicólogos de situações de quem procura agora consultas também nessa área e não apenas para tratar do corpo em si diretamente? De facto há. Nós sabemos que estas mudanças nas rotinas, nos hábitos de vida das pessoas, a própria situação de Covid, que ainda não sabemos bem que tipo de implicações é que tem do ponto de vista neurofisiológico, o próprio contexto de lidar com a adversidade, a hospitalização, por exemplo, nos casos em que há hospitalização, os sentimentos, por exemplo, de culpa associados a quem experiencia uma situação de infecção, a dimensão também do foro social, porque o medo do que pode acontecer, o impacto que isto pode ter a nível social, a estigmatização face à doença, o isolamento, o afastamento, tudo isto vai ter repercussões do ponto de vista da saúde mental. E isto alerta-nos até para uma outra questão que é fundamental. Se nós temos um doente com Covid que tem um determinado conjunto de sintomatologia física, nomeadamente problemas respiratórios, dores de cabeça intensas, febre, etc. E temos um tratamento, portanto, administram-se fármacos para tratar, é importante nós pensarmos, quando falamos das questões da saúde psicológica e da saúde mental, a abordagem tem que ser diferente. Primeiro, porque a sintomatologia em termos da saúde mental pode não ser imediata, exatamente na mesma altura em que estão a acontecer os sintomas físicos e, portanto, pode surgir, como relata o estudo, um pouco mais a médio e longo prazo, portanto, mais à frente, e isso alerta-nos para a necessidade de nós ficarmos atentos aos primeiros sinais. Ora, quando diz ficarmos atentos, há duas situações. Há aquela em que a própria pessoa pode sentir que está a fazer coisas ou não está a fazer e se apercebe que há algo estranho.
mas provavelmente muitas pessoas não se vão a perceber, não é? O papel da família ou dos amigos é importante neste caso, não é? Muito, muito importante. Quer dizer, o próprio pode também sentir diferenças, pode começar a dormir mal, por exemplo, pode sentir uma tristeza maior, pode ter sintomas de ansiedade, até algum pânico, etc. Há relatos de falta de memória, por exemplo. Falta de memória, exatamente. Há aqui afetação do ponto de vista cognitivo também, sim, de facto, a memória, a atenção, concentração, por exemplo. Mas as pessoas que estão em volta vão ser percebendo também das mudanças do ponto de vista do comportamento, nomeadamente tendência para um maior isolamento social, a alteração de comportamentos na pessoa que nos obriga a ter uma atenção maior e não descurar isso. Portanto, não desvalorizar este tipo de sintomatologia mais do foro psicológico, porque ela merece exatamente a mesma atenção que qualquer outro tipo de sintomatologia. E quanto mais cedo nós agirmos, mais preventivamente, mais precocemente nós agirmos, mais fácil é de podermos obter a cura, vamos chamar-lhe assim, do ponto de vista da recuperação da saúde psicológica e da saúde mental. Esta é uma noção importante, porque as questões da saúde mental não se instalam e perduram para toda a vida. Portanto, em circunstâncias deste tipo, são situações que, numa primeira fase, emite sinais de alerta para as questões da saúde psicológica. Se nós intervirmos nessa altura, não há necessidade de recurso são reversíveis e não há necessidade de recurso a psicofármacos, por exemplo, e conseguimos controlar a situação. Portanto, é importante nós estarmos atentos. Nós estamos aqui a pensar, ao falar nisto, estamos todos a pensar nas pessoas adultas e as crianças. As crianças são uma população mais vulnerável, não é? Porque não só têm a sua circunstância própria de vivência da adversidade, como têm também depois a circunstância familiar dos adultos que estão à volta dela e que também estão a passar por situações que geram ansiedade na criança e, acima de tudo, elas têm muito mais dificuldade em perceber como é que hão de agir sobre si próprias, no sentido do autocontrole, da autorregulação, e expressam também os seus comportamentos de forma diferente. Por exemplo, no caso das crianças, é possível assistirmos a maior irritabilidade e muitas vezes não se associa a irritabilidade a sintomas mais depressivos, mas está também associado e, portanto, alterações de comportamento na relação com os outros, na relação com os adultos, dificuldades com o sono, com a alimentação, tudo isso também se pode observar no caso das crianças. Muito bem, muito bem. Doutora, obrigado por ter vindo esta manhã aqui falar-nos desta preocupação também em torno da saúde mental relacionada com a Covid.